Bem, pessoal, bem-vindos mais uma vez. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fabiano Menegatti, eu sou capitão de corveta, cirurgião dentista da Marinha do Brasil e sou especialista e mestre em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Nesse módulo de hoje, módulo de cirurgia 3 desse intensivo para a Marinha de 2018, a gente vai falar sobre princípios de tratamento das infecções maxilofaciais, osteomielite, osteoradionecrose e osteonecrose dos maxilares associado ao uso de bisfosfonatos. Então, são temas bem específicos e que todo ano, costumeiramente, vem caindo, principalmente a parte de infecções maxilofaciais. A gente fez um levantamento aí, das últimas 3 provas, tem caído consistentemente esse tema, e é um tema que eu acho que vale a pena a gente perder aí um tempo para olhar, para ver com carinho, porque são questões eventualmente simples que a gente consegue resolver e garantir aí uma boa colocação na prova, exceto quando vem associado a um grau de dificuldade muito alto, que aí assim, a gente vai destacar aqui questões que têm um grau de dificuldade bastante alto, que eventualmente nem o próprio especialista seria capaz de resolver sem auxílio da consulta bibliográfica. Então, essas aí a gente vai tentar sanar, mas a grande maioria das questões vem com um grau entre médio e fácil, tá? A gente vai ver. Antes de a gente começar, eu gostaria que vocês pegassem o material. Quando a gente enviou para a gráfica, depois que já tinha sido rodado, eu percebi um erro no gabarito das questões de aplicação, tá? Questão número 15, a resposta correta é letra C. Se não me engano aí para vocês está letra D, não é? A resposta correta é letra C, tá, pessoal? O pessoal de casa também aproveita e corrige o material, questão 15, resposta correta, letra C. Tá? A gente vai treinar, quando ela vier, a gente vai chamar atenção para corrigir aí mais uma vez. Então, pessoal, a bibliografia, não sei se vocês tiveram curiosidade de ver o edital saiu dia 12 e, conforme a gente já suspeitava de anos anteriores, a bibliografia para a parte genérica do nosso concurso continua sendo o Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson. A 3ª edição desse livro, que é de 2016, então traz assuntos bastante recentes, bastante novos, que podem ser, sim, cobrados na prova. A gente vai chamar atenção para coisas que nunca caíram, e que podem ser, portanto, assuntos que venham a ser cobrados agora, e também assuntos que já foram exaustivamente questões de prova, que podem também retornar. Existe uma tendência das bancas de repetir assuntos, de repetir temas, mas a gente não pode descuidar de coisas que são atuais, que podem ser cobradas. Interessante da banca da Marinha é o seguinte, eles evitam assuntos polêmicos. Então, se houver uma controvérsia muito grande ou um conflito de bibliografia, se o livro do Milor fala uma coisa e, eventualmente, o livro do Eduardo Dias de Andrade fala outra, eles vão evitar essa questão. Eles vão passar essa polêmica e vão vão cobrar outro assunto. Então, essa é uma característica, evitar conflitos de bibliografia. Uma outra característica bastante interessante das bancas de Marinha que a gente tem acompanhado é quando a bibliografia tem no corpo do texto quadros de destaque, eles costumam tirar questões desses quadros. Então, se você estiver apressado no momento de última lida, preste atenção nos quadros, que eventualmente as questões são retiradas desses quadros que chamam a atenção dentro do corpo do texto. Tá? Não tenho visto mais, como eram em anos anteriores, questões de rodapé de livro. Hoje em dia, o que a Marinha cobra são coisas já muito bem estabelecidas e sedimentadas. Então, aquela questão extremamente obscura ou nota de rodapé, isso não tem vindo mais, não é o objetivo. O objetivo da banca é o seguinte, é selecionar um profissional especialista, mas que consiga atuar bem como generalista.
então não vai ser cobrado, pelo menos não na parte genérica, não serão cobradas questões, detalhes, filigranas da profissão. Tá? A gente começa destacando, então, microbiologia das infecções odontogênicas. Isso não está na bibliografia, tá, pessoal? Mas é só para a gente situar. Tá? A bibliografia ela passa muito rápido sobre microbiologia, ela não entra em detalhes. A gente só tem que lembrar que a etiologia, na maioria das infecções odontogênicas, se não todas, ela é endodôntica, aí periapical, né, e periodontal. E é composta por cocos aeróbios gram-positivos, cocos anaeróbios gram-positivos e bastonetes anaeróbios gram-negativos. Tá? Essa basicamente é a microbiologia das infecções de origem odontogênica. Ela é polimicrobiana, então, causada por múltiplas bactérias, e ela é mista, porque tem gram-positivos e gram-negativos. Aí a gente entra com um pouquinho de estatística e traz para vocês o seguinte dado. 50% das infecções odontogênicas têm sido isolados somente espécies anaeróbicas, tá? Enquanto 44% ela é mista, aeróbios e anaeróbios, e apenas 6% isolados somente aeróbios. Então a gente tem aí uma grande porcentagem, metade praticamente das infecções, como sendo causada por germes anaeróbios. Tá? O livro, nesse capítulo de infecções maxilofaciais, ele descreve 8 passos do tratamento das infecções odontogênicas. Esses 8 passos foram descritos na primeira edição desse livro, tá, pelo Dr. Peterson, que já é falecido, e as pessoas vêm continuamente reproduzindo, replicando esses 8 passos, porque se chegou à conclusão que são 8 passos bastante práticos no tratamento, no manejo da infecção maxilofacial. Então, a gente vai ver cada um deles com detalhes, tá? E trazer para vocês aquilo que é prático e relevante, que pode ser uma questão de prova no concurso. Tá? Então, o primeiro passo no tratamento, no manejo da infecção maxilofacial é determinar a gravidade dessa infecção. Tá? E para determinar a gravidade dessa infecção, a gente tem alguns parâmetros a seguir, alguns passos a seguir. O primeiro deles seria a localização da infecção odontogênica. Em que área anatômica essa infecção é localizada. Tá? E para isso a gente tem que entender que a infecção se dissemina ao longo das linhas de menor resistência do esqueleto facial. Tá? E sempre que a gente estiver falando de infecção maxilofacial associada a dentes, a gente tem que lembrar que a localização da infecção originada de um dente, ela é determinada por 2 fatores. Grifa isso, pessoal, anota. Tá? Os 2 fatores que determinam a localização da infecção odontogênica são a espessura do osso que cobre o ápice radicular daquele dente e o local da perfuração do osso com as inserções musculares na maxila e na mandíbula. O local da perfuração é o local pelo qual o conteúdo da infecção exterioriza, ele extravasa do osso para os tecidos moles. Tá? Dependendo do local onde ocorre essa perfuração no osso, em relação às inserções musculares na maxila e na mandíbula, vão determinar aonde essa coleção vai se localizar. Tá? Então é isso aqui que eu estou comentando com vocês. Tá? Espessura de osso que cobre o ápice da raiz. Lógico, a tendência da infecção, do conteúdo infeccioso, é a via de menor resistência. Se a tábua vestibular é mais delgada, é mais fina, lógico que o caminho do conteúdo infeccioso vai tender para essa tábua que é mais delgada, que é menos resistente. O contrário também é verdadeiro. Se a tábua palatina for menos resistente, o conteúdo infeccioso vai se localizar nos tecidos moles do palato. Tá? Vai exteriorizar, vai perfurar a tábua óssea e vai se localizar nos tecidos moles, ou vestibular ou palatino, na dependência da espessura do osso que recobre. Ficou claro isso, pessoal? O outro detalhe é a relação da inserção muscular, ou das inserções musculares, e os ápices radiculares. Então, para ilustrar isso, a gente está vendo aqui nessa imagem
a inserção do músculo bucinador acima do ápice radicular desse molar superior. Se a inserção muscular estiver acima do ápice, o conteúdo vai se localizar no vestíbulo bucal. O contrário também é verdadeiro. Se a inserção estiver abaixo do ápice, o conteúdo vai exteriorizar por sobre o músculo, então atingindo aí o espaço bucal. Tá ok? Ficou claro isso aí, pessoal? A relação das inserções musculares e a espessura do osso que recobre os ápices, isso aí é fundamental. Tá? Aqui, ó, a gente tem um panorama um pouquinho melhor das vias que podem ser o trajeto do conteúdo infeccioso nas infecções odontogênicas. Tá? Então a gente vê aqui as inserções musculares principais, dente superior e as possibilidades, seio maxilar, espaço bucal, vestíbulo ou palato. E nos dentes inferiores também, podendo ser no espaço bucal, sublingual, submandibular e no vestíbulo também. Certo? Ficou claro? Inserções musculares do miloioide, do músculo platígeno e do bucinador. Não são só esses músculos, tá, pessoal? Esses aí são os principais. A gente vai ver isso também. Então a gente tem aqui um detalhamento, tá, da localização mais comum. É o que acontece com mais frequência. Não quer dizer que isso seja estanque, não quer dizer que isso seja sempre assim. Mas a maioria dos casos é assim que acontece. Nos dentes superiores, no incisivo central, o conteúdo tende a se localizar no fundo de vestíbulo superior. Tá? Para o incisivo lateral, no palato, em função, muitas vezes, da curvatura da raiz desse elemento. Tá? O dente canino, no fundo do vestíbulo, ou no espaço canino, também chamado de infraorbitário. Anota, sinônimo de espaço canino, infraorbitário. Tá? Os pré-molares superiores, no fundo do vestíbulo ou no espaço bucal, e para os molares, fundo do vestíbulo, palato ou espaço bucal. Tá? Os dentes inferiores, a gente vai ter aí os incisivos no fundo do vestíbulo ou no espaço submentual ou submentoniano, caninos no fundo do vestíbulo, pré-molares, aqui varia, a gente tinha antigamente a outra bibliografia, que falava que as infecções tendiam a se localizar no espaço sublingual. Agora anotem, pessoal, para pré-molares inferiores, espaço bucal. Tá? Primeiro os molares, fundo de vestíbulo, espaço bucal ou espaço sublingual. Segundo os molares, fundo de vestíbulo, espaço bucal, espaço sublingual, espaço submandibular. E para os terceiros molares inferiores, espaço submandibular, ptérigo-mandibular e macetérico. Agora apareceram dois outros aqui diferentes, o ptérigo-mandibular e o macetérico. E a gente vai conversar sobre eles. Aqui só para ilustrar para vocês a linha miloioide, que é inserção de um músculo, que determina a localização de infecção. Que músculo é esse? Olha o nome da linha. Isso, gente, músculo miloioide, tá? Que é o músculo que forma o assoalho bucal. Tá claro? Então, para a gente dar uma treinada já para aquecer, questão número 1, ó, recente, de 2015. Tá? Importante eu lembrar vocês também que nesse material de hoje, as questões elas não estão na sequência aqui. Então sempre vai ter um número e a gente vai se reportar a questão no final do material. Tá? Elas não estão na sequência. Mas vamos lá. Marinho, em 2015. A localização da infecção odontogênica é determinada principalmente pela espessura da cortical óssea adjacente ao dente envolvido e pela relação do local de perfuração óssea com as inserções musculares na maxila e mandíbula. Está praticamente igualzinho ao texto do material. Né? No caso de infecção periapical em um primeiro molar inferior, se direcionar lingualmente. Então, o primeiro molar inferior se localizando com os ápices mais paralingual. De acordo com Prado e Salim, bibliografia antiga também, 2004, sua disseminação ocorrerá para o espaço. Então nós temos aí
5 alternativas, não é isso, pessoal? Olha lá. Ápices localizados por lingual, paralingual, direcionados para lingual. Espaço bucal, espaço submentoniano, espaço submandibular, pode ser. Espaço pterigomandibular, lembra que pterigomandibular a gente tinha relacionado com o quê? Com terceiros molares, certo? Então, por essa bibliografia, tá? Pela bibliografia de Prado e Salim, em 2004, a resposta correta seria o espaço sublingual. Tá? Então, a resposta correta seria a letra C. Tá? Falando sobre o espaço canino, então, agora a gente vai descrever os espaços individualmente. O espaço canino ou infraorbitário. Ele fica localizado entre o músculo elevador do ângulo da boca e o elevador do lábio superior. Geralmente, a clínica é um aumento de volume na região anterior da face que oblitera o sulco nasolabial, que apaga o sulco nasolabial. Então, o paciente chega com uma elevação muito próxima ao nariz, na lateral do nariz, apagando o sulco nasolabial. E a drenagem geralmente ocorre no canto medial ou lateral do olho. Sim, essas infecções exteriorizam na face, na pele. Tá? Não. Claro que não. Pode fotografar à vontade. Esse está na apostila, sim, mas está no quadro, tá? Está no quadro. Eu trouxe mais detalhado para vocês, mas está no material. Tá? Mas podem fotografar, fiquem à vontade. Tá. Certo? Aqui, então, a clínica. Notem o apagamento do sulco nasolabial, ou nasogeniano. Tá? O outro lado bem mais marcado e o lado afetado já com apagamento desse sulco. Ok? Espaço bucal, também um dos espaços mais importantes que a gente tem. Limitado lateralmente pela pele da face e medialmente pelo músculo pulsinador, músculo da bochecha. Tá? Pode se tornar infectado a partir de infecções tanto dos dentes maxilares quanto dos mandibulares. Por quê? Porque o músculo bucinador se insere tanto na crista da maxila quanto na mandíbula, inferiormente. Tá? A gente viu naquela imagem a inserção do músculo. O músculo como se fosse uma letra C, como se fosse um parêntese, né? Se inserindo tanto na maxila quanto na mandíbula. Tá? E a clínica, o paciente apresenta aumento de volume abaixo do arco zigomático e acima do bordo inferior da mandíbula. Claro, respeitando os limites anatômicos desse compartimento. Tá? O arco zigomático e a borda inferior da mandíbula estão palpáveis nas infecções desse espaço. Então, esse é um índice diagnóstico diferencial. Tá? Arco zigomático e borda inferior da mandíbula palpáveis nas infecções desse espaço. Aqui, ó, a imagem exemplificando, ilustrando a inserção do bucinador na maxila e na mandíbula. E a coleção purulenta de uma infecção tanto do dente superior quanto do inferior, no que se chama de espaço bucal. Esses espaços, pessoal, é importante que vocês saibam, que não são espaços de fato, são espaços virtuais. São espaços que não existem no ser humano rígido. Eles são espaços que vão existir quando houver uma condição patológica, uma infecção. Tá? Então são espaços virtuais. E por isso se chamam espaços faciais. E aqui a clínica mostrando infecção do espaço bucal do lado esquerdo. Espaço sublingual. A localização é entre a mucosa do assoalho da cavidade oral e o músculo milioide. Se a infecção perfurar a cortical acima da linha milioide, ela vai exteriorizar no espaço sublingual. Existe uma maior frequência na região de premolares, com uma maior frequência na região de premolares e do primeiro molar. O limite posterior é um limite aberto,
que se comunica com o espaço submandibular. Então é muito frequente que infecções do espaço sublingual acabem se comunicando, acabem passando também por espaço submandibular. Tá? O espaço sublingual ele apresenta pouco ou nenhum aumento de volume extraoral. Mas quando a gente inspeciona a cavidade bucal do nosso paciente, a gente vai ver um grande aumento de volume. Tá? E geralmente nesse quadro a língua vai estar elevada. Tá? Pode ser unilateral, a língua vai estar elevada de um lado só, mas geralmente ela é bilateral e a língua fica uniformemente elevada. Tá? Aqui é a ilustração. Tá? Espaço sublingual infectado, a língua elevada. E aqui um desenho esquemático mostrando o abscesso e o músculo milioide. O submentoniano é localizado entre os ventres anteriores do músculo digástrico e entre o músculo milioide e a pele adjacente. Ele se torna infectado primariamente pelos incisivos inferiores abaixo do músculo mentoniano. Tá? E se comunica também com o espaço submandibular. E a gente vai ver por que é importante essa intercomunicação entre os espaços submandibular, submentoniano e sublingual. A infecção isolada do espaço submentoniano é rara, porque ele é um compartimento relativamente pequeno. Então, a infecção tende a se espalhar. Aqui a gente vê, então, o espaço submentoniano, aqui o músculo milioide, esse que faz o assoalho da boca, e o ventre anterior, os ventres anteriores do digástrico. Pode fotografar também se quiser. A relação anatômica numa vista lateral também. Certo? Esse aqui é o espaço submentoniano. Perfeito? Entendido então? Repara como ele, em relação aos demais, ele é restrito, ele é menor. Tá? Aí já é uma infecção que ultrapassou o espaço submentoniano. Tá? Geralmente a incisão do espaço submentoniano, incisão para drenagem, ela é uma incisão extraoral. Tá? Aqui uma vista mais aproximada. Para o espaço submandibular, a gente vai ter aí os limites, ventre anterior e posterior do digástrico e o osso hioide. E a clínica é um aumento de volume similar a um triângulo invertido, com a base na borda inferior da mandíbula. Esse espaço se comunica posteriormente com os espaços faciais profundos do pescoço. Porém, se a infecção perfura a cortical abaixo da linha milioide, o espaço submandibular vai ser envolvido. Então, abaixo da linha milioide, o espaço submandibular, acima o espaço sublingual. Aqui a ilustração e aqui a imagem clínica. Deu para entender, pessoal? Aqui o platígeno. Espaço infratemporal. Esse espaço ele se situa na parte posterior da maxila, limitado medialmente pela lâmina lateral do processo pterygoide. Então, medial, pessoal, aquilo que se aproxima da linha média. Lateral, aquilo que se afasta. Tá? Então, a lâmina lateral do processo pterygoide limita medialmente. Isso está no quadro de vocês. E superiormente pela base do crânio. Então, vejam que as infecções maxilofaciais, quando elas se espalham, elas podem envolver a base do crânio. Tá? Esse espaço se comunica lateralmente com o espaço temporal profundo, sendo que a infecção desse espaço é rara. Quando acontece, anotem, ela é devida a uma infecção no terceiro molar superior. Espaço infratemporal, terceiro molar superior. Agora é importante. Plexo venoso, pterygoide e artéria maxilar se localizam nesse espaço. A gente vai ver a ilustração, a gente vai ter a noção dessa relação anatômica. E o que isso pode acarretar? Pode ocorrer a disseminação para o interior do seio cavernoso por via posterior. Seio cavernoso, pessoal, é um seio venoso que existe
no interior do crânio. E aloja uma série de estruturas anatômicas, que a gente vai ver mais para frente, e pode ser sede de disseminação à distância de uma infecção odontogênica, causando uma série de complicações. Tá? São infecções graves com uma alta taxa de mortalidade. Mas a gente vai ver isso. Então aqui, ó, espaço infratemporal. Tá? Aqui a gente tem o plexo pterigoide e o espaço com a artéria maxilar e os demais vasos que o compõem. Tá? Para infecções odontogênicas complexas, o que a gente precisa saber agora é que as infecções podem se estender para os espaços profundos, espaços faciais profundos, que são o massetérico, pterygomandibular, temporal, superficial e profundo, espaço lateral da faringe, o retrofaríngeo e o espaço potencial. Tá? Atenção especial para o espaço retrofaríngeo e para o espaço lateral da faringe, tá? Que são espaços que comprometem muito rápido a via aérea, a respiração do paciente. Tá? Então aqui a gente tem os espaços profundos e as relações anatômicas. Tá? O espaço submassetérico, o músculo masseter, aqui o músculo pterigoideu medial, o espaço pterigomandibular, tá? Um músculo pterigoideu lateral, o espaço infratemporal e o espaço temporal superficial, eles acabam se comunicando em determinado momento, e o arco zigomático separando aqui pela face temporal o espaço temporal superficial do espaço temporal profundo, tá? Pelo músculo temporal. Certo, pessoal? Espaço massetérico ou submassetérico, tá? Ele é acometido através de uma disseminação da infecção a partir do espaço bucal. Então, uma infecção de um espaço primário passa a um espaço secundário ou profundo, tá? Ou dos tecidos moles ao redor de um terceiro molar mandibular, famosa pericoronarite. Por isso que eu falei na aula passada que a gente não deve menosprezar pericoronarites. Tá? Pericoronarites moderadas e graves a gente tem que prestar atenção. Se apresenta com um aumento de volume anterior ao ângulo da mandíbula, e um dado importantíssimo, um dado fundamental aí é o trismo. Tá? O trismo moderado a severo devido à inflamação do músculo masseter. Tá? Então, aqui, ó. Paciente com a boca travadinha, fechada. Tá? Aí é um trismo mecânico. Tá? Não é um antálgico. O antálgico, você anestesia, o paciente abre a boca. O trismo mecânico, você tem uma bola impedindo a excursão do processo coronoide, impedindo a excursão da mandíbula. Isso pode acontecer também em trauma, tá? Quando a gente fratura, eventualmente, o arco zigomático, tá? Com a boca fechada, o arco zigomático se interpõe entre a mandíbula e a maxila e você não consegue excursionar, mas aí por uma obstrução mecânica. Tá? A clínica é essa, ó, a paciente fazendo força, tentando abrir a boca e não consegue. Tá? Espaço pterigomandibular. Limite medialmente à mandíbula e lateralmente ao músculo pterigoide medial. O limite anterior é o espaço bucal. Limite posterior, a glândula parótida, a cápsula da glândula parótida, melhor dizendo. Né? E é o espaço em que o anestésico é injetado no bloqueio do nervo alveolar inferior. Tá? Um marco anatômico importante é a RAF pterigomandibular, né? Que marca o limite anterior. E a infecção desse espaço se dissemina primariamente a partir do terceiro molar inferior. Então, grifa aí, ó. Limite anterior do espaço pterigomandibular é o próprio espaço bucal, o posterior é a parótida e medialmente a mandíbula, na parte medial da mandíbula, e lateralmente ao músculo pterigoide lateral, pterigoide medial. Tá? Aqui, ó. Músculo pterigoide medial, medialmente a ele,
e na face lateral, ou melhor dizendo, na face medial da mandíbula. Superiormente a gente vai ter aqui o músculo pterigóide lateral, né, fazendo o limite superior, posterior a parótida e anterior o espaço bucal. Tá? A clínica da infecção do espaço pterigomandibular. Quase nada, ou muito pouco, aumento de volume facial. Mas o trismo é um sinal importante. Tá? Um trismo que se apresenta sem um aumento de volume na face, sem uma evidente assimetria facial, tem importante valor no diagnóstico da infecção do espaço pterigomandibular. Então, se a pessoa não consegue abrir a boca, não fraturou nada, não caiu, não machucou, tá? Mas não está conseguindo abrir a boca, desconfie de uma infecção no espaço pterigomandibular. Tá? Se o paciente conseguir abrir a boca, a gente vai conseguir enxergar um edema no pilar tonsilar do lado afetado, lá no véu palatino, desvio da úvula para o lado oposto da infecção e a via aérea comprimida e desviada pelo edema. Isso a gente vai observar no exame radiográfico. Como? Vocês conseguem respirar? Respira. Mal, mas respira. Tá? Porque aqui ele está obstruindo a via aérea, mas a via aérea nasal continua permeável. Tá? Mas tem casos em que a infecção toma via descendente e aí obstrui de fato a respiração e a gente vai ver por quê. Tá? Então aqui a drenagem do espaço pterigomandibular e faringe lateral. A incisão, a forma em que ela é feita, aqui mostra a clínica. Ó, a úvula desviada e o pilar amidaliano também edemaciado, aumentado de volume. Tá? Questão 3. Não está na ordem, tá, pessoal? Questão 3, Marinho em 2011. Segundo Miloro e colaboradores, em 2009, a edição anterior do livro, os espaços anatômicos da cabeça e pescoço podem ser classificados em severidade conforme o nível de ameaça advinda de infecções da cavidade oral. Vocês vão ver aí no material também tem a classificação por severidade ou gravidade. Tá? Nessa edição eles substituíram a palavra severidade por gravidade. Tá? Como as infecções odontogênicas comprometendo as vias aéreas ou outras estruturas vitais correlacionadas. O espaço anatômico pterigomandibular é classificado em risco moderado para as vias aéreas. Então ele está afirmando, tá? Risco moderado para as vias aéreas ou estruturas vitais e tem como limites anterior e posterior, respectivamente. Vamos lá. Acabamos de falar, limite anterior e posterior. Anterior qual é? É um espaço também. Vamos lá, pessoal? Bucal? Espaço bucal. E o limite posterior? Quem lembra? Glândula parótida. Então, ramo ascendente da mandíbula e músculo pterigoideo medial. Esses são os limites laterais e mediais, né? Músculo pterigoide lateral e espaço bucal. Pterigoide lateral é o limite superior. Tá? Espaço bucal é o limite anterior, estaria correto. Mas, por eliminação, aqui o pterigoide lateral já não entra. Glândula parótida e o ramo ascendente da mandíbula. Então, a gente viu que o ramo ascendente da mandíbula é o limite medial. O limite lateral, melhor dizendo. E aqui a resposta correta, então, espaço bucal e a glândula parótida. E só para a gente certificar, letra E, músculo pterigoide medial e o músculo pterigoide lateral. Não, a gente viu que o pterigoide lateral é superior e o pterigoide medial é o limite medial. A resposta correta, a letra D. Tá certo aí no gabarito? Espaço temporal, tá, pessoal? O espaço temporal, ele se subdivide, então é importante que a gente saiba. Tá? Ele tem localização posterior e superior aos espaços macetérigo e pterigomandibular e se divide em duas porções através do próprio músculo temporal. Porção superficial e porção profunda. É a porção profunda que se continua com o espaço infratemporal, conforme eu havia comentado quando a gente mostrou a figura.
A gente mostrou o diagrama, tá? Então anotem aí, ó. Duas divisões, superficial e profunda, e a porção profunda se continua com o espaço infratemporal. Aqui, ó. Ah, então a gente tem aqui o músculo temporal, tá? A inserção do músculo temporal vai até a borda anterior da mandíbula, praticamente, ela abraça praticamente o processo coronoide. Então, ele vem e subdivide aqui o espaço infratemporal, o espaço, a face temporal aqui também fazendo um limite virtual, o espaço submassetérico e o espaço temporal superficial e o temporal profundo. Esses dois aqui se comunicam, o infratemporal e o temporal profundo. Esse espaço é raramente infectado. E como ele se apresenta? Apresenta como um aumento de volume visível na área do temporal, acima do arco zigomático e posteriormente à borda lateral da órbita. Tá?